eu sou defensora pública federal e, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que, para mim, é uma honra ter a oportunidade de apresentar a vocês, meus colegas, dois projetos que são muito importantes para nós da Defensoria Pública da União. O primeiro projeto é a visita virtual e o segundo nós chamamos de projeto dos reeducandos. Mas, assim, antes de começar, embora a mesa seja de boas práticas, uma apresentação de boas práticas, antes de mais nada, o que eu quero fazer é um convite. É um convite para que vocês recebam esses dois projetos e também implementem nas defensorias públicas dos estaduais. Bom, começando sobre a visita virtual. Aí já está o slide. Calma aí, vou passar aqui o primeiro. O projeto da visita virtual, ele consegue, por meio de videoconferência, ligar o preso no sistema penitenciário federal com a sua família. Ele é uma parceria da Defensoria Pública da União com o Departamento Penitenciário Nacional. Para a gente contextualizar, eu coloquei ali na imagem um mapa do Brasil com as nossas penitenciárias federais hoje em dia. Nós temos uma no Norte, em Porto Velho, uma no Nordeste, em Mossoró, uma no Sul, em Catanduvas, uma no Centro-Oeste, em Campo Grande, e uma quinta que está em construção em Brasília. Essas penitenciárias, elas recebem presos do Brasil inteiro, do sistema estadual, que são transferidos para lá, a maior parte das vezes com a finalidade de isolar pessoas consideradas de alta periculosidade e, algumas vezes, também para receber presos que são encaminhados para lá para a própria proteção. São os chamados réus delatores. Bem, como vocês viram no mapa, essas penitenciárias, elas são poucas, ficam em locais bastante espalhados no Brasil, o que faz com que a pessoa que seja transferida para lá fique, no mais das vezes, muito longe da família. E o que foi identificado? Que havia quase que generalizadamente um enfraquecimento e, muitas vezes, um rompimento do vínculo familiar. Aquelas pessoas acabavam ficando abandonadas porque as famílias, quase sempre famílias de baixa renda, não tinham e continuam sem ter condições de se deslocar, fazer uma viagem enorme para fazer uma visita a um familiar que se encontra custodiado nessas penitenciárias. Foi a partir daí que nasceu a ideia do projeto, de minimizar esse sofrimento, minimizar a condição de abandono dos presos que são levados para essas penitenciárias. Como que ele funciona? O DEPEN tem, dentro das penitenciárias federais, um equipamento... o DEPEN tem, dentro das penitenciárias federais, um equipamento de videoconferência que disponibiliza áudio, vídeo e banda larga. E nas nossas unidades da Defensoria Pública, foram também instalados equipamentos que permitem a comunicação entre a penitenciária e os nossos núcleos. Não tem em todos os núcleos, nós temos em todas as capitais da DPU, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, nos 26 estados e no DF. E a partir daí, a gente realiza a visita. Como que a família faz? Ela vai encaminhar a documentação. Eu pedi para distribuir essas cartilhas, são as nossas cartilhas do projeto. Peço desculpa a vocês, que não vai dar para todo mundo ter acesso, que são só essas que eu trouxe, que eu tinha disponíveis. Mas elas são dirigidas aos familiares e explicam mais ou menos como que eles têm que fazer para conseguir ter acesso à visita virtual. A ideia, na hora da montagem do projeto, foi permitir que fosse o mais próximo possível de uma visita pessoal. A pessoa leva a documentação, ou leva para a nossa unidade e a gente encaminha para a penitenciária, ou encaminha pelo correio direto para a penitenciária. O diretor vai fazer aquela avaliação, uma vez aprovada, é agendada a visita. Quando é feito o agendamento, ela se dirige a um núcleo das nossas unidades. Exemplo, se o familiar mora aqui em São Luís, ele vai procurar a nossa unidade da DPU aqui, no dia que foi agendada a visita, ele vai ser colocado em frente ao equipamento e, na mesma data e horário, o agente vai pegar o preso na penitenciária federal e vai levar também para participar da visita. No próximo slide, a gente vai conseguir ver
uma imagem da visita sendo realizada. Olha, esse equipamento que vocês veem, tipo uma televisãozinha, é o equipamento que realiza a visita virtual, é o que tem nas penitenciárias e que tem também nas nossas unidades. O preso, ele fica na frente da tela, ele não aparece algemado, o agente, embora também permaneça na sala, ele nunca aparece na frente do vídeo, de modo que assim, muitos presos elogiam demais, porque eles conseguem ter contato com os filhos pequenos sem dar a noção de encarceramento, porque ele aparece assim, na tela da TV, sem algema, sem nada, sem um agente. É um projeto muito elogiado e que tem ajudado bastante a fomentar a manutenção dos laços familiares nas penitenciárias federais. Hoje a demanda é enorme, que a gente nem consegue atender toda a demanda que existe. É bem simples de fazer, e o nosso desafio hoje, que eu creio que já tem um projeto bem encaminhado com o DEPEN, para a gente conseguir aumentar o acesso da visita nas penitenciárias, é instalar mais equipamentos dentro das unidades. Porque nós fazemos as visitas todas as sextas, mas, assim, embora possa acontecer uma visita ao mesmo tempo em todas as capitais, a penitenciária só faz uma por vez. Então, a gente tem 4 por vez, uma em cada penitenciária. Vocês entendem? Se tiver, por exemplo, se a gente tivesse 4 por penitenciária, seriam 16 ao mesmo tempo. E aí estaria atendendo muito mais gente. Esse é o nosso projeto de expansão e já está em fase avançada com o DEPEN. Se Deus quiser, logo nós vamos ter uma por vivência e não uma por penitenciário. Aí, valendo-se do sucesso desse projeto, a nossa proposta atual é expandir esse modelo da visita virtual. Expandir em 2 lados. Uma na seara internacional, via cooperação internacional com outros países. Nós vamos começar um piloto, estamos selecionando 2 estabelecimentos penitenciários do Complexo da Papuda para iniciar o projeto, utilizando o equipamento que nós já temos nas DPUs. Mas, quando a gente pensa em ampliar, quando a gente pensa em Brasil, em sistema penitenciário brasileiro, não tem como fazer só com a DPU, porque a gente não conseguiria receber tantos visitantes assim, a gente precisa da parceria de vocês. E é isso, e eu tenho certeza que se a gente conseguir levar esse projeto adiante, a gente vai estar personificando a oração de São Francisco, a gente vai estar levando a alegria onde há tristeza, a gente vai estar levando esperança onde há desespero. Esse foi o meu primeiro convite, e eu queria agora passar para o segundo. Deixa eu ver. O segundo projeto é conhecido dos meus amigos da Defensoria Pública do DF, é o projeto dos reeducandos, que nós temos desde 2012. Eu esqueci, é um dado importante, a visita virtual nós temos desde 2010. Já são 5 anos de experiência, 5 anos de sucesso. Viu, gente? Aí, o projeto dos reeducandos, ele consiste em receber, para trabalhar nas nossas unidades da Defensoria, presos do regime semiaberto do DF. Nós temos tanto no DF como temos em São Paulo, uma parceria com as FUNAPs, a FUNAP do DF e a FUNAP de São Paulo. Bem, esse é um tema que eu acho que dialoga diretamente com uma das finalidades da pena, que é a prevenção especial positiva, a ressocialização da pessoa condenada. Bom, no Brasil, felizmente, nós não temos penas perpétuas. Então, a ressocialização, se não for a principal, é certamente uma das mais importantes finalidades de qualquer pena. E, assim, é um dos maiores desafios da execução penal atualmente. Tanto o doutor Renato ontem, como o doutor Caio Paiva, hoje mais cedo, mencionaram o diagnóstico de pessoas presas do CNJ, mostrando a enormidade de pessoas que nós temos hoje encarceradas, que beira quase 600 mil pessoas, isso sem contar os presos em prisão domiciliar. Bom, e somando-se a essa situação de encarceramento em massa, nós temos índices de reincidência alarmantes que beiram os 70%. Ou seja, das pessoas que deixam o cárcere hoje, mais da metade delas voltam a cometer crimes. E, assim, eu não quero aqui simplificar aquilo que é complexo, porque a criminalidade envolve questões que tangenciam muitos outros pontos, tangencia educação de qualidade para criança e para o adolescente,
passa por oportunidades para o jovem. Mas, assim, quando se fala em ressocialização, em reinclusão social, tem 2 pontos que são, na minha visão, muito importantes, que sem eles a gente praticamente não consegue. Um é o apoio da família. E o segundo é a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho. E é aí que entra o projeto dos reeducandos. A gente consegue colocar, dar uma oportunidade de trabalho para a pessoa antes mesmo que ela deixe o sistema prisional. Assim que ela passa do regime fechado para o semiaberto, ela já tem essa oportunidade de ter um trabalho, de estar recebendo uma remuneração, de ter dignidade. Enfim. O projeto, a gente tem esse projeto desde 2012, e para poder entender melhor os resultados dele, fizemos um levantamento com todos os reeducandos que passaram conosco em Brasília, na unidade da Defensoria do DF, desde 2012 até hoje. E eu tenho a satisfação, fiz um levantamento no TJDF, procurei o que tinha de inquérito, de novas condenações, com todos. E eu tenho a satisfação de poder dizer a vocês que somente 6% dessas pessoas tiveram uma nova condenação criminal. E eu falo uma nova condenação, porque transitado em julgado, para a gente considerar reincidência, foram só 2 casos. Desde 2012, que a gente tem o projeto, e esse foi, assim, na minha visão, um resultado excelente, longe, longe demais dos 70% da população carcerária em geral. E esse projeto, e assim, como eu mencionei, que a Defensoria do DF conhece e também tem, nós somos um grãozinho de areia nessa praia. A gente recebe hoje, atualmente, nós temos 26 reeducandos trabalhando conosco, de um total de 1.016 presos do regime semiaberto que estão alocados em instituições públicas, as mais diversas do DF. Nós temos, na Defensoria do DF, nós temos o Departamento Penitenciário Nacional, nós temos presos do semiaberto no STF, no CNJ, no TST, nos ministérios, na CAESB, no sistema de saúde, nas secretarias, nos mais diversos locais. É um projeto assim que, para nós, tem sido muito gratificante receber aquelas pessoas lá e perceber a diferença que faz na vida delas hoje e quando elas deixam. Porque elas já saem com a carta, pelo menos com a carta de recomendação nas mãos, dizendo que elas trabalharam com a gente, que elas foram muito bem e que elas merecem uma segunda chance. Bom, para trazer para vocês dados mais objetivos sobre como funciona, vocês fiquem à vontade depois para me contactar por e-mail, que eu encaminho o nosso contrato para vocês conhecerem como é. Mas a gente paga uma bolsa, a gente chama Bolsa Ressocialização, no contrato da FUNAP. Ela é escalonada em 3 níveis, de acordo com a escolaridade, porque a nossa intenção é incentivar os reeducandos a estudarem. Então, assim, quanto maior a escolaridade, maior a bolsa. E a menor é um salário mínimo. Além da bolsa, a gente paga auxílio transporte e auxílio alimentação. E, assim, adivinha o meu convite para vocês, é para vocês levarem também para os estados de vocês. A gente está valendo desse sucesso que a gente teve no DF em São Paulo. Um dos projetos nossos é expandir. E quando eu fiz, inicialmente, mandei ofícios, memorandos circulares para todos os meus colegas-chefes, apresentando o projeto e perguntando quem tinha interesse. Quase todo mundo tem interesse. E, na hora de fazer os contatos, praticamente os estados não conhecem, não tem. Eu notei que tem muito trabalho com egresso, mas não com a pessoa enquanto ainda está dentro do sistema. E, assim, faz uma diferença muito grande mesmo. Qual é o maior desafio? Já que eu estou fazendo esse convite, já que eu estou convidando vocês a implementarem, eu já vou logo adiantar quais são os desafios. É começar, é a implementação, é você fazer com que a unidade receba essas pessoas de braços abertos, sem preconceito. Isso a gente pensa que é simples, mas não é. Eu estava em Brasília em 2012, quando o projeto foi implementado, e no dia que eles iam chegar, eu cheguei para trabalhar, botei minha bolsa aqui assim na cadeira e saí no cartório para buscar umas coisas. Quando eu voltei, cadê minha bolsa? Não estava lá. Aí eu virei para minha colega estagiária. Você viu minha bolsa que estava aqui? Não, doutora. Peguei a sua, a minha, da fulana, e guardei tudo dentro do armário, porque hoje estão chegando os presos para trabalhar aqui. Essa é a reação. Isso, e assim, a gente trabalha isso. Quando a gente foi implementar lá em Brasília, foi feito pelo nosso RH.
foram feitas palestras. Nós não fomos a primeira instituição que implementou, então a gente trouxe reeducandos de outros órgãos para dar palestras lá para os nossos servidores, para explicar como era, para quebrar o estranhamento inicial. Aí a gente pegava e imprimia assim, em papel ofício, A4, assim, e se fosse você? Dê uma segunda chance, colava no elevador, fazia trabalhos e levava o pessoal da RH de outros órgãos, todo um trabalho para que eles fossem bem recebidos. Eles não usam nenhum tipo de uniforme, eles usam crachá igual todos os outros servidores. Se você entrar na sala, que tiver o meu reeducando aqui trabalhando, você não consegue distinguir de jeito nenhum, se não diz que ele não faz parte do quadro. E é essa a ideia. Se você for colocar, no início, teve um dos órgãos que colocou os reeducandos para cuidar do jardim de uniforme. Aí vocês perguntam se der certo. Não dá certo. Porque a ideia principal é você não segregar, não separar. É para eles se sentirem totalmente incluídos, não se sentirem nada acho que é excluídos mesmo a palavra, tentando mesmo repetindo. Mas é esse o principal objetivo. E um outro desafio que é mais assim, sempre que eu falo desse projeto, não tanto assim para defensores, mas quando eu falo, às vezes, na minha família ou para outros colegas, a pessoa sempre me pergunta assim, mas Tatiana, mas tanta gente aí, essa crise, precisando de trabalho, gente de bem, e por que você vai botar para trabalhar, então, um sujeito que vem do presídio, que já fez um monte de coisa errada? Para que isso? E, assim, certa vez, eu ouvi fazer essa pergunta para um representante da pastoral carcerária, padre Valdir. Infelizmente, eu não lembro quem era essa pessoa, mas eu achei que ela respondeu com muita pertinência. Ele virou e falou assim, eu não sei se vocês conhecem, gente, não sei se todo mundo conhece, a parábola do filho pródigo. Ele respondeu com essa parábola. Resumindo, a parábola do filho pródigo é um pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos, o filho mais novo, pede antecipação de herança e vai embora. Aí, depois que ele vai embora, ele gasta aquilo tudo, passa o tempo, ele está na pobreza e ele quer voltar. E aí, quando ele volta, ao contrário do que ele esperava, o pai recebe ele de braços abertos, faz uma festa, mata um novilho, tem a história contando. Eu sei que faz uma festa para a chegada desse filho. E o filho mais velho, que ficou lá, trabalhando, dando duro, quando chega e vê aquilo, fala, meu Deus, pai, mas como é que você faz isso? Eu aqui, que sempre me dediquei ao Senhor, que sempre lhe obedeci, sempre estou aqui do seu lado, nunca o Senhor fez uma festa para mim, para os meus amigos e para esse meu irmão, que fez tudo de errado, ele volta aqui e acontece isso. E aí o pai responde para ele, eu não dou conta de decorar. Aí ele responde o pedacinho, ele fala assim, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, é preciso que nos alegremos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Aí, gente, eu nem preciso dizer quem é esse filho pródigo. É o nosso assistido preso. Não há dúvida nenhuma. E esse pai sábio, esse pai que soube como agir, somos nós, somos a sociedade, é quem tem que dar a mão, é quem tem que ajudar essa pessoa a se levantar. Porque se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos menos criminalidade, se nós queremos mais segurança para os nossos filhos, a gente tem que pensar nisso. Com uma população carcerária de 600 mil pessoas e 70% de reincidência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente não pensar que essas pessoas elas têm que ter uma segunda chance, elas têm que ter uma oportunidade de mudar. E é isso. Aí eu queria passar para vocês, são 2 reeducandos nossos lá de Brasília, e quando eu falei que eu ia trazer o projeto para apresentar para vocês aqui, eles se disponibilizaram a gravar um depoimento. E aí, assim, eu queria mostrar para vocês, encerrando.